0 hora de 2 de abril de 1964. Sessão extraordinária do Congresso Nacional. O presidente do Senado, Auro de Moura Andrade, chefe do Poder Legislativo, ignora a informação de que João Goulart, o Jango, ainda está no Brasil. Atenção! O senhor presidente da República deixou a sede do governo. Deixou a nação acéfala. 2 dias antes, tropas de Minas Gerais haviam marchado para o Rio de Janeiro com o objetivo de derrubar Jango. Um dia antes, militares conspiradores haviam se unido e tomado o forte de Copacabana. Chefe do Estado-Maior do Exército, Castelo Branco havia sido celebrado no fim da tarde com salvas de tiros de canhões. O poderoso general, porém, não era oficialmente ainda o dono da caneta e dos órgãos de repressão. Esta cefalia configura a necessidade do Congresso Nacional como poder civil imediatamente tomar a atitude que lhe cabe nos termos da Constituição brasileira. No Teatro Civil, que tomou forma na madrugada em Brasília, foi o presidente da Câmara dos Deputados, Ranieri Mazzilli, quem acabou empossado interinamente como presidente da República. Jango estava em Porto Alegre quando soube da notícia. No clarear do dia, voou para sua fazenda em São Borja. Ameaçado de prisão, começou a preparar o autoexílio no Uruguai. Para entender como o Brasil virou uma ditadura, é preciso lembrar dos agentes civis do Congresso e do Supremo que tentaram dar algum ar de legitimidade ao golpe. Um séquito que acompanhou a marcha dos fardados rumo ao arbítrio, com atos institucionais que começaram esmagando primeiro a política, para depois esmagar com assassinatos e tortura quem ousasse resistir ao regime. Eu sou Conrado Corsaletti e este aqui é o Politiquês, o podcast de política do Nexo. Dia a Dia do Golpe é uma minissérie em 5 capítulos que resgata datas-chaves do solapamento da democracia brasileira em 1964. O material é uma adaptação da série especial homônima, escrita por mim, Mariana Vick, e publicada inicialmente em formato de texto pelo Nexo, por conta dos 60 anos da instalação da ditadura militar no país. Neste episódio, a gente trata da sessão do Congresso que declarou vaga a presidência e anunciou um chefe interino do Executivo em 2 de abril, e do ato institucional número 1, decretado pelos militares em 9 de abril. Boa viagem ao passado. O Congresso de 1964, antes do golpe, contava com 3 partidos principais. O PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, fundado por Getúlio Vargas, de quem Jango era herdeiro político. O PSD, Partido Social Democrático, que ocupava um centro que ora pendia para um lado, ora pendia para o outro. E a UDN, União Democrática Nacional, um grupo conservador, essencialmente antigetulista. No PTB, o deputado Leonel Brizola, ex-governador do Rio Grande do Sul, era quem mais despertava paixões. Ele tinha sido um dos responsáveis pela campanha da legalidade que garantiu que o Jango tomasse posse após a renúncia de Jânio Quadros em 1961, mesmo que abrindo mão de poder para um breve período de parlamentarismo no país. O partido tinha Brizola, descrito pela oposição como um incendiário comunista, mas também tinha figuras como o senador amazonense Arthur Virgílio Filho, defensor de Jango, que tentava dissociar o presidente da ameaça vermelha, tão presente naqueles tempos de Guerra Fria. Era alguém que buscava diminuir a temperatura dos debates no Congresso, uma tarefa inglória. No PSD, um dos personagens mais eminentes era o mineiro Tancredo Neves, deputado federal que havia sido primeiro-ministro no período parlamentarista do Brasil. Nos momentos mais tensos do golpe em andamento, foi um firme defensor da Constituição, mesmo que o seu perfil chamasse mais a atenção pelo viés conciliador. Como o PSD tinha um pé lá e um pé cá, o partido abrigava aliados de Jango e também ferozes opositores.
Um deles era o senador paulista Auro de Moura Andrade, que daria posse como presidente interino ao deputado Ranieri Mazzilli, outro paulista filiado ao partido. Nas semanas que antecederam o golpe, Auro de Moura Andrade já havia anunciado o rompimento do Congresso com o Jango. Já havia participado da Marcha da Família com Deus pela Liberdade em São Paulo. Já havia rechaçado publicamente o discurso do presidente no Automóvel Clube, no Rio. Na UDN, se o nome mais vocal do partido, Carlos Lacerda, já não estava mais no Legislativo em 1964 e sim no governo da Guanabara, outros integrantes que atuavam em Brasília não poupavam adjetivos para lá de demeritórios contra o Jango. Um deles era o senador paraibano João Agripino, para quem o governo do presidente era composto por elementos conturbadores, provocadores e agitadores que pretendiam levar o Congresso ao descrédito, pondo em risco o regime democrático. A tese central dos políticos opositores do governo no Congresso era que o Jango estava preparando um autogolpe para instalar o comunismo no Brasil a partir de suas reformas de base. Se o general Olímpio Mourão Filho usou tropas de Minas para marchar rumo ao Rio de Janeiro, se o general Amaury Cruel somou-se à conspiração com seus homens de São Paulo, se o general Castelo Branco selou a tomada militar de poder sob salvas de canhões no Forte de Copacabana, a oposição parlamentar oficializou o golpe no grito. A sessão conjunta do Congresso, com deputados e senadores, começou na primeira hora do dia 2 de abril de 64. O presidente do Senado, Auro de Moura Andrade, havia recebido do então ministro-chefe da Casa Civil, Darcy Ribeiro, a informação de que o Jango ainda estava no país, apenas não estava na capital federal. Pela Constituição em vigor desde 1946, o presidente da República só deixaria o cargo em 3 situações. A primeira era a renúncia, e Jango não havia renunciado. A segunda era o impeachment, mas nem metade dos congressistas estava presente na sessão. A oposição não tinha votos para articular um processo, mesmo a jato. A terceira situação, prevista na Carta Máxima, era o presidente deixar o país sem autorização do Legislativo. Foi a isso que o Auro de Moura Andrade se apegou, mesmo sendo uma mentira. Não podemos permitir que o Brasil fique sem governo abandonado. Sob a nossa responsabilidade, a população do Brasil, o povo, a ordem. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Era possível ouvir os presentes chamando Auro de Moura Andrade de golpista. Ao declarar vaga a presidência, imediatamente o chefe do Senado anunciou o nome do presidente da República interino, cargo que caberia a Ranieri Mazzilli, que, como chefe da Câmara, era o primeiro na linha sucessória. Em meio à agitação, o presidente do Senado mandou desligar as luzes do plenário. Às 3h45 da madrugada de 2 de abril, na presença do presidente do Supremo Tribunal Federal, Ribeiro da Costa, Auro de Moura Andrade deu posse a Ranieri Mazzilli. O trio seguiu do Congresso para o Palácio do Planalto, sede do Executivo Federal. Brizola estava com Jango em Porto Alegre. Ao saber que havia ocorrido em Brasília, o já ex-presidente teve uma crise de choro. Eram 5h21 quando Jango foi alertado de que tropas de Curitiba estavam marchando sobre a capital gaúcha. Temendo ser preso, voou para a fazenda Riacho Grande, em São Borja, onde estava sua família. Dali, escreveu uma nota a autoridades uruguaias pedindo asilo. Fora do país, o presidente dos Estados Unidos, Lyndon Johnson, telegrafou a Ranieri Mazzilli, dando calorosos votos de felicidade ao presidente interino. Em Recife, o dirigente comunista Gregório Bezerra foi preso e torturado. O general Costa e Silva, atuante no golpe contra o Jango, enviou um comunicado aos militares, autonomeando-se comandante em chefe do Exército. Milhares de pessoas foram às ruas no Rio de Janeiro para a Marcha da Vitória, uma reedição da Marcha da Família com Deus pela Liberdade, agora com o golpe sacramentado pelos parlamentares.
Os jornais de 2 de abril de 64, pegando a sessão do início da madrugada, já traziam a notícia da posse do presidente interino. No dia seguinte, em 3 de abril, as novidades eram sobre o novo governo. A Folha de São Paulo pôs na manchete a pressão por uma nova eleição presidencial. Já o Globo deu destaque à participação maciça na Marcha da Vitória no Rio. O estado de São Paulo não pôs notícias nacionais na primeira página, priorizando os fatos do exterior. Num dos editoriais do dia, que são textos que exprimem a opinião de um jornal, a Folha escreveu: voltou a nação, felizmente, ao regime de plena legalidade que se achava praticamente suprimido nos últimos tempos do governo do ex-presidente João Goulart. E isto se fez, note-se, com mínimo traumatismo, graças ao discernimento de nossas Forças Armadas. O jornal também alertou: voltaram automaticamente nos seus limites constitucionais as atribuições dos governadores e de todas as autoridades. Toda exorbitância no caso representará grave perigo, pois estará contribuindo para subverter a ordem que as Forças Armadas restabeleceram com tanto zelo. Já o editorial do Globo se dirigiu ao Congresso. Para o jornal, o Legislativo deveria fornecer os meios de limpar a administração federal e o campo sindical dos elementos comunistas neles incrustados após a deposição de Jango. É preciso agir bem e depressa, até mesmo para que o povo e as Forças Armadas não venham a pensar que caíram num 1º de abril. A posse de Ranieri Mazzilli deu sustentação política ao golpe contra o Jango. A sessão do Congresso mostrou, afinal, que a derrubada do presidente não havia sido obra apenas dos quartéis. Além da adesão militar, tinha o apoio de setores civis, nesse caso, do Poder Legislativo, que, desrespeitando os fatos, ignorou a presença do Jango no Brasil. Mazzilli teve 13 dias como presidente interino. Era a segunda vez que assumia o cargo. A primeira havia sido em 61, após a renúncia do Jânio Quadros e antes da posse do Jango. Em 64, seu poder foi apenas de fachada, já que, desde o golpe, o comando do país estava de fato nas mãos de uma junta formada por 3 militares. Almirante Augusto Rademacher, ministro da Marinha. General Arthur da Costa e Silva, comandante-em-chefe do Exército e ministro da Guerra. Brigadeiro Francisco de Assis Correia de Mello, ministro da Aeronáutica. Era uma junta militar autodenominada Comando Supremo da Revolução. (9 de abril de 1964). O general Arthur da Costa e Silva, então comandante-em-chefe do Exército e integrante da junta militar que mandava de fato no país, estava no Salão Nobre do Ministério da Guerra, no Rio de Janeiro, quando abriu a cerimônia. Diante de um batalhão de oficiais e jornalistas, apresentou a primeira norma importante do novo governo, o Ato Institucional número 1, o AI-1. Os 11 artigos do texto listavam as medidas que seriam adotadas pelo regime para a reconstrução econômica, financeira, política e moral do Brasil. A mensagem, reproduzida na imprensa na íntegra, visava superar o legado do trabalhista João Goulart. Era preciso, segundo o documento, drenar o bolsão comunista infiltrado na administração pública. Aquele era mais um passo que os militares davam para desenhar a ditadura que começava a se firmar no país. O texto do AI-1 dizia: o presente ato institucional só poderia ser editado pela Revolução Vitoriosa. Os processos constitucionais não funcionaram para destituir o governo, que deliberadamente se dispunha a bolchevizar o país. Destituído pela Revolução, só a esta cabe ditar as normas e os processos de constituição do novo governo. O AI-1 deu base jurídica para a institucionalização da ditadura militar. Era preciso rotinizar a autocracia, como disse o historiador Marcos Napolitano no livro 1964, História do Regime Militar Brasileiro. Os atos institucionais da ditadura eram fundamentais para a afirmação do caráter tutelar do Estado, estruturado a partir de um regime autoritário que não queria personalizar o exercício do poder político, na forma de um único líder, como Getúlio Vargas fez nos anos 30, por exemplo.
sob o risco de perder o seu caráter propriamente militar. Depois do AI-1 vieram outros atos institucionais. O AI-2 de 1965 reafirmou a eleição indireta para presidente e dissolveu os partidos políticos então existentes, criando o bipartidarismo que tinha a Arena como representante do regime e o MDB, Movimento Democrático Brasileiro, como oposição consentida. O AI-3 de 1966 estendeu as eleições indiretas para governadores. O AI-4, também de 1966, convocou o Congresso para discutir e votar uma nova Constituição, promulgada no ano seguinte, em 67. O AI-5, de 1968, foi o golpe dentro do golpe, ao conceder poderes absolutos à cúpula militar, o chamado poder de exceção, a fim de punir arbitrariamente os que fossem considerados inimigos do regime. O Congresso foi fechado temporariamente. Sim, a ditadura usaria o assassinato, a tortura e a censura como método, mas naquele 9 de abril de 1964, o objetivo principal era esmagar a política. O primeiro ato institucional dos generais representou a eliminação da oposição por meio da cassação de mandatos e suspensão de direitos. Na cerimônia de lançamento do AI-1, o general Costa e Silva estava na presença de parte dos oficiais que constituíam o alto comando do governo. Dizia o primeiro artigo: são mantidas a Constituição de 1946 e as constituições estaduais e respectivas emendas, com as modificações constantes deste ato. Esse trecho tentava dar a impressão de que o novo regime não queria radicalizar o processo revolucionário. O AI-1, porém, se sobrepôs à Constituição Federal, ao mesmo tempo que manteve a Carta de 1946, só que colocando-se como um poder acima dela. A Revolução Vitoriosa, como poder constituinte, se legitima por si mesma. Ela destitui o governo anterior e tem a capacidade de constituir o novo governo. Nela se contém a força normativa inerente ao poder constituinte. Ela edita normas jurídicas, sem que nisto seja limitada pela normatividade anterior à sua vitória. A ideia autodeclarada do ato era usar os meios disponíveis para restaurar no Brasil a ordem, dando ao regime plenos poderes, além de tirar do caminho os opositores, chamados genericamente de comunistas. 4 medidas se destacaram para que o ato cumprisse os seus objetivos. Realização de eleição indireta do presidente e vice-presidente, marcada para dali 2 dias, via Congresso Nacional. Permissão para o regime militar cassar mandatos legislativos. Permissão para o regime militar suspender direitos políticos. Permissão para o regime militar afastar do serviço público quem ameaçasse a segurança nacional. Ranieri Mazzilli, empossado como presidente interino, elogiou o texto na noite daquele dia 9 de abril. Os ilustres chefes das Forças Armadas tomaram a si o dever de institucionalizar a Revolução Vitoriosa. Cumpre-nos agora, a caminho da verdadeira legalidade, restaurar a legítima ordem política, jurídica e social. Mazzilli mencionou o seu desejo pelo aniquilamento do comunismo ateu, prometido pelo AI-1 ao abrir permissão para o cerceamento de direitos políticos. O poder legislativo, do qual era um dos representantes como presidente da Câmara dos Deputados, havia sido um ator importante para a consolidação do golpe no país. Agora, o ato institucional dava aos parlamentares um novo lugar. Para reduzir ainda mais os plenos poderes de que se acha investida a Revolução Vitoriosa, resolvemos manter o Congresso Nacional, com as ressalvas relativas aos seus poderes. Fica assim bem claro que a Revolução não procura legitimar-se através do Congresso. Este é que recebe deste ato institucional a sua legitimação. O ato institucional tinha sido formulado pelos juristas Francisco Campos e Carlos Medeiros Silva, conhecidos pela redação da Constituição de 1937, da ditadura do Estado Novo do Getúlio Vargas. O governo militar havia aprovado o texto após receber diversos projetos que também buscavam abrir caminho para o autoritarismo. O grupo de figuras públicas que enviaram propostas ao regime incluía Antônio Galotti, empresário e presidente da Light; Golbery do Couto e Silva, general; Júlio de Mesquita Filho,
dono do jornal O Estado de São Paulo. Vicente Hall, catedrático da Faculdade de Direito da USP. Daniel Krieger, Adalto Lúcio Cardoso, Ulisses Guimarães, Martins Rodrigues, Bilac Pinto, Paulo Sarazate, Pedro Aleixo e João Agripino, todos parlamentares. O AI-1 foi destaque das capas dos jornais publicados no dia 10 de abril. A Folha de São Paulo e o Estado de São Paulo informaram que o ato já estava em vigor. O Globo priorizou a informação de que, com o texto, estavam suspensos os direitos políticos de dezenas de figuras do país. Predominaram nas páginas internas dos jornais as notícias sobre a eleição indireta para presidente, com o favoritismo do general Castelo Branco. O Estado de São Paulo lembrou que 9 partidos reiteravam apoio a Castelo. Também havia relatos sobre a repressão. O Estadão citou o afastamento de funcionários comunistas da Petrobras. A Folha destacou a prisão de líderes sindicais e professores. O Globo reportou que documentos deveriam resultar em processos contra o Brizola. O editorial da Folha sobre o AI-1 considerou o ato uma iniciativa importante. Para o jornal, a medida de exceção poderia causar muitas apreensões, mas não era lícito duvidar da sua sinceridade. Depois de ter criticado o governo João Goulart por supostas ameaças à democracia, agora o diário chancelava as ações da junta militar. Sensíveis, mais do que os civis, aos problemas da segurança nacional, efetivamente muito ameaçada pela comunização do país, permitida e estimulada pelo governo passado, entenderam os chefes militares necessário tomar algumas medidas de exceção que permitam, uma vez eleito o novo presidente, realizar sem desfalecimento a tarefa de reconstrução política e econômica do país. O Globo publicou o editorial O Novo Presidente, com elogios ao candidato favorito. Temos certeza de que na presidência da República, o general Humberto de Castelo Branco reafirmará o seu conceito de verdadeiro patriota, que sempre soube usar sua inteligência poderosa em favor dos ideais da nação. Já o Estadão criticou o outro candidato, que até o dia anterior estava na disputa, o marechal e ex-presidente Eurico Gaspar Dutra. Um dia depois da publicação do AI-1, a junta militar que comandava o país divulgou a primeira lista dos atingidos pelo ato. 102 nomes estavam no documento. Foram cassados os mandatos de 41 deputados federais e suspensos os direitos políticos de outras figuras importantes, como os ex-presidentes João Goulart e Jânio Quadros. Com o legislativo devidamente reformulado, Câmara e Senado, dóceis ao regime, elegeriam em seguida o novo presidente do Brasil por voto indireto, o general Castelo Branco. Para a vice-presidência, foi eleito José Maria Alckmin, deputado do PSD e secretário de Finanças do governador de Minas Gerais, José Magalhães Pinto, da UDN. Esses dois momentos, o redesenho do Congresso à força e a eleição e posse de Castelo Branco, são o tema do 5º e último episódio da minissérie Dia a Dia do Golpe. Convido você a continuar com a gente nessa viagem a um passado tenebroso do Brasil, cujos reflexos impactam a política nacional até hoje. Se você quer entender o que levou o Brasil a virar uma ditadura em 1964, fica de ouvido no feed do Politiquês, o podcast de política do Nexo. Eu, Conrado Corsaletti, estou na apresentação, na produção e na coordenação geral. A Mariana Vick está no roteiro e na produção. Roberto Soares está na edição de áudio. As trilhas são de Kevin MacLeod, em Creative Commons. A Mariana Simonetti está na produção de arte. A Fernanda Casagrande está na distribuição. A Letícia Arcoverde está na supervisão. A Marina Menezes está na direção de relações institucionais. E a Renata Rise está na direção geral. Com o apoio do Instituto Beth e Jacob Laffer. A gente espera você na próxima semana. Bom dia, boa tarde, boa noite.